Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h31 e vamos direto para a Escócia. Quem está lá na Escócia é a Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. E ela está lá na Escócia para lançar justamente esse Atlas. É isso, né, Larissa? Bom dia. Isso, bom dia, Marilu. Exatamente. Onde é que vai Atlas ser? Foi lançado, ele foi lançado na terça-feira, antes de ontem, aqui em Glasgow, na Escócia, na Universidade de Strathclyde. Foi muito bom, muito interessante. E vai ser lançado terça-feira que vem em Berlim. Então, acho que é importante, acho que está sendo muito importante, conversando com várias pessoas e várias demandas de jornalistas aqui também, porque acho que o objetivo central é mostrar a contradição que existe nessa economia mundializada, em que o Brasil consome substâncias que são proibidas aqui na Europa. Então, o interessante impacto, porque os cidadãos europeus não têm ideia dessa assimetria, que envolve o fato das indústrias que têm sede na União Europeia, em seus territórios sede, em seus países, eles proíbem essas substâncias, mas essas mesmas indústrias vendem essas substâncias para países como o Brasil. Então, acho que é algo que é importante, que está trazendo à luz essa questão, e daí acho que isso é importante porque traz duas dimensões ao mesmo tempo. A primeira, o quanto a Europa é corresponsável pelo que está acontecendo no Brasil com relação às intoxicações, as contaminações, tanto contaminação ambiental quanto da saúde humana, e em decorrência disso, além das contaminações diretas à saúde humana, todas as doenças crônicas que se envolvem. Então, trazer à luz essa corresponsabilidade é importante, dos cidadãos também aqui poderem cobrar a coerência dessas empresas, como é que elas podem agir com dois pesos e duas medidas. Então, esse é por um lado, que é um lado que é mais construído via solidariedade, via coerência. A gente quer uma regulação que seja internacional. Acho que a ideia é essa. O que tem surgido dos debates aqui desde terça-feira, Marilu, é exatamente isso. A ideia da busca de uma coerência internacional, a gente ter um padrão único internacionalmente falando. E o outro lado, o outro aspecto disso é que as pessoas tenham noção de que na Europa, ao consumir os produtos brasileiros, eles estão, na verdade, se repetindo aquilo que a gente chama de círculo de envenenamento, que esses produtos são fabricados aqui, são vendidos no Brasil, mas de alguma forma eles voltam também nesses alimentos que são importados pela Europa, e aí essa fiscalização na Europa, ela também é frágil, digamos assim. O que tem é um monitoramento, ele é randômico, ele não é de cada entrada de alimentos aqui. Então, eles também estão tomando consciência disso, de que uma parte daquilo que eles estão consumindo pode estar com níveis de resíduo maior do que eles mesmos toleram e pode ter substância que eles mesmos não autorizam. Exato. Então, acho que é essa a importância. Acho que o objetivo duplo é esse, trazer à luz essas duas questões. Exato. Você falou da corresponsabilidade, né, dos europeus, e foi exatamente o que aqueles mais de 600 cientistas também estão pedindo, né, que a Europa condicione as importações do Brasil a esse cumprimento, né, das metas, dos compromissos ambientais, né, Larissa? Exatamente. A ideia é essa. E da gente homogeneizar em termos de ter um padrão internacional daquilo que é aceitável. A gente não pode admitir que uma parte da humanidade esteja sujeita a condições diferentes do que os cidadãos europeus têm. Então, a ideia é essa, é buscar a coerência, é buscar uma equalidade, digamos assim, uma igualdade de condição humana mínima. Larissa, qual que é a repercussão do teu Atlas? Você falou que a mídia também, você está dando entrevistas, né, para as mídias aí da Europa. Quando você fala os números, né, que tão exorbitantes em relação à comunidade europeia, qual que é a reação, né, dos jornalistas, enfim? O que você tem sentido quando você passa os dados, né? Eles estão muito chocados e muito assustados, a verdade é essa, acho que a palavra certa é essa, chocados, porque eles não têm ideia do que acontece. A verdade é essa, eles ficam em choque.
E aí eu acho que a cartografia é muito importante, Marilu, e esse retorno que eu tenho tido, porque quando você vê o fenômeno mapeado, você tem uma ideia que você não teria de outra forma, é muito diferente do que você expor os números. Então, quando você mostra esse fenômeno mapeado, isso tem uma força tremenda. Então, isso está sendo muito, muito importante. Perfeito. E a gente está aqui já na finalização do Atlas Radiofônico, já está tudo compilado, a gente está direto em contato já há alguns dias com o nosso editor-chefe da Rede Brasil Atual, Paulo Donizete, e já está no fechamento para deixar já na página da Rede Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual, no nosso site, disponível esse Atlas Radiofônico. Você fica na Escócia até quando? Vamos ver se dá tempo, né? Até quando você fica? Eu fico até amanhã cedo eu estou indo para Berlim. Sim. E aí fico até a semana que vem aqui e volto para o Brasil no final da semana que vem. Ah, então até lá dá tempo da gente repercutir o Atlas Radiofônico aí na Europa, tá bom, Larissa? Sim, tá ótimo. Olha, muito obrigada. Parabéns aí pelo lançamento, viu? Obrigada, querida. Um abraço enorme. Um abraço, até mais. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.